olha, bom, ele não sei nem se acredita no que ele fala, porque já sabemos que é um mentiroso compulsivo, é a mesma pessoa que admitiu já publicamente ter mentido por anos e anos sobre aquele vídeo famoso, né? No qual ele mesmo admite que mentiu por anos e anos sobre números de crianças pobres no Brasil, etc. Mas, de qualquer forma, examinando assim no mérito da fala, essa é uma velha grande falácia, né, de colocar Jesus Cristo à esquerda, o primeiro grande socialista da história, etc. A falácia por quê? Porque essa ideia que ele mesmo cita lá de lutar pelos pobres, os últimos serão os primeiros, o bom samaritano, ajudar e redistribuir, se desfazer de tudo e dar para os pobres, etc., ajudar os deficientes, etc., não tem nada a ver com a esquerda contemporânea. Em que sentido? Que aquelas eram ações voluntárias. Essa é a grande diferença. Ele não usava o aparato estatal para tirar dos outros e redistribuir para os pobres, né? Ele fazia isso individualmente e voluntariamente e chamava os outros, convidava os demais a fazer o mesmo. É isso que a esquerda, inclusive, essa é uma das coisas que a esquerda não entende, que é ajudar os pobres, você se desfazer de seus bens, distribuir, redistribuir, etc., ninguém é contra. O ponto é que eles querem fazer isso de forma obrigatória, via aparato estatal, coercitivamente, compulsoriamente. E isso é imoral. Imoral e também gera consequências desastrosas, na verdade. Ainda, os ricos da época que mataram, não foram os ricos da época, é sempre esse anacronismo, né, de ler os fenômenos do passado com as lentes do presente, ainda mais com o oportunismo político de querer, obviamente, jogar para a plateia para fins eleitorais. Na verdade, quem matou Jesus foram os romanos, foi a política, foram os políticos, foram os ricos da época. Depois, que eventualmente as duas coisas, o poder político e o poder econômico coincidisse, pode ter ser, até como é agora. Mas por quê? Porque geralmente é o contrário. Quem tem poder político também acaba detendo também poder econômico, ou determina quem detém o poder econômico. Então, é o inverso. Nada a ver, né? É, associações de voluntariado, pessoas que individualmente ou coletivamente promovem solidariedade, caridade, etc., isso é muito bem-vindo. E não tem nada a ver com socialismo. Inclusive, os dados mostram o seguinte, que são as sociedades mais individualistas, aquelas onde se faz mais caridade e mais voluntariado, onde tanto em termos de doações de dinheiro, quanto em termos de tempo dedicado a essas causas. E são as sociedades mais coletivistas, aquelas onde as pessoas fazem menos caridade. Por que isso? Porque as pessoas acham, nas sociedades individualistas, que é a responsabilidade delas, que elas têm que resolver os problemas ao próprio redor. Enquanto em sociedades coletivistas, as pessoas tendem a pensar que é a sociedade do Estado resolver os problemas, não delas. Então é exatamente o contrário. Obviamente tudo isso não passa de um mero discurso eleitoral, né? De quem de fato não olha a este tipo de eleitorado, especialmente os evangélicos, mas agora, em campanha eleitoral, ali estava um comício eleitoral, em campanha eleitoral, obviamente se lembra dos evangélicos e aí vai lá para ganhar o voto dos evangélicos. Inclusive, como você muito bem falou, criticando o Bolsonaro, falando é um evangélico de mentira, etc. Não passa de um jogo político. A verdade qual é? Que a religião e a política, além da frase que você citou de Bolos, que seria bom dividir-se para as duas coisas, religião e política são intrinsecamente é, correlatas. Porque a religião é um chamado muito forte para as pessoas, especialmente nos quesitos morais. E as pessoas em política se mobilizam, votam, especialmente pelas questões morais. A religião e a política sempre foram muito atreladas em todas as sociedades da história. E sempre serão. Obviamente, eles sabem disso e eles tentam fazer apelo a isso. Não obstante, talvez Lula seja religioso de verdade, sempre teve até um certo apoio entre as pessoas, aquela velha esquerda a qual Luiz Felipe estava se referindo antes, por exemplo, que não era a esquerda identitária, movimentista, globalista, etc., que conjugava, via essas duas coisas, que ia à missa e ao mesmo tempo votava socialistas e votava comunista. Mas a nova esquerda
acaba sendo mais laica, mais ateia, mais anticlerical, mais contra tudo isso, e ele tenta jogar então no meio campo, né? Por exemplo, as famosas frases dele sobre o aborto, né? Ele tenta ganhar o apoio de quem é a favor do aborto, que faz parte do eleitorado dele, mas também não perder o apoio das pessoas talvez mais velhas, mais religiosas, que têm um apreço também por Lula, pelo PT, pelo que fez na história, etc., mas que ele sabe que são contra o aborto. Então, não passa de uma mera cena política, infelizmente, os fatos aqui são as vítimas.